Olá para você, está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E olha só, hoje o assunto é para falar sobre o Dia dos Direitos Humanos, celebrado no dia 10 de dezembro. E sobre esse assunto, quem vai conversar com a gente é o defensor público Enderson Chagas, que está como titular, segundo titular de violência doméstica aqui na Defensoria Pública de Roraima, mas também faz parte de um núcleo, né, sobre proteção aos direitos humanos. E primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o Eu que convite. agradeço, Beatriz. Obrigado. Doutor, explicando então um pouquinho dessa data, né? Por que ela é uma data que marca realmente um pontapé inicial pela garantia dos direitos humanos? Qual a importância desse dia? Sim, Beatriz, o dia 10 de dezembro, né, é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos e a origem dessa data é que nessa data, em 1948, se deu a edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque, assim, é possível buscar antecedentes dos direitos humanos de forma muito remota. Alguns estudiosos buscam até uma fundamentação religiosa na Bíblia, essa questão, mas para não ir para um ponto tão remoto, no atual paradigma dos direitos humanos é definido como a edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, esse ato normativo que foi aprovado no âmbito da ONU foi aprovado nessa data e por isso comemora-se nesse dia 10 de dezembro o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E para a Defensoria Pública, o que essa data significa, né? A gente sabe que a Defensoria Pública do Estado de Roraima preza e prioriza os direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade, as minorias, né, as mulheres, as pessoas com deficiência. O que ela significa, então, para a Defensoria Pública? Existem vários atos normativos, tanto no âmbito internacional, que são os tratados de direitos humanos, e muitos desses tratados são internalizados e aprovados em forma de lei no nosso ordenamento, justamente para garantia dos direitos humanos. Então, existe grande repercussão, por exemplo, Tratado Internacional de Proteção das Pessoas com Deficiência, a Lei Maria da Penha, que é tão conhecida, a aprovação dela também se deu em decorrência do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Então, como existe uma grande gama de assuntos que tratam de direitos humanos, pessoa idosa, pessoa com deficiência, população indígena, proteção à mulher, população LGBT, então existe toda essa gama de assuntos que podem ser tratados e tanto, digamos assim, nas titularidades ordinárias, já que existem titularidades específicas pela Defensoria Pública de vários assuntos, então cada um dos defensores e defensoras, na sua titularidade específica, atua em cada uma dessas áreas, mas a despeito disso, também existe o grupo de direitos humanos no âmbito da Defensoria Pública. E aí, falando um pouquinho desse grupo, né? Um grupo de promoção e defesa dos direitos humanos. Como é que, de fato, que ele atua? Quais os casos, né, que mais se chegam também a esse grupo de promoção e realmente de interesse pelos direitos humanos? Sim, o grupo de direitos humanos ele é formado por 4 defensores, atualmente é coordenado pela doutora Jeane Chaldi, e o grupo ele trata-se de uma atuação subsidiária, ele não se sobrepõe à atuação de cada defensor, já que dentro de cada titularidade existe aquela atribuição específica, então o grupo ele não pode, digamos assim, interferir na atuação ordinária de cada defensor. O grupo ele atua mediante provocação, ou seja, a partir do momento que aquele defensor ou defensora entende que cabe uma atuação coletiva, é possível que o grupo seja provocado para ter a sua atuação. E nesse contexto, existem diversas questões que são tratadas e que existe uma certa priorização diante da grande quantidade de demandas que chegam. Então, por exemplo, a doutora Jeane Chaldi, em específico, ela atua em questões fundiárias, em algumas situações de ocupações que tem aqui em Boa Vista, e muitas vezes tem aquela situação que é até um pouco complicada de reintegração de posse, então ela atua nessas questões. Existem questões também sobre denúncia quanto a população prisional, né, em questão de denúncias em relação ao tratamento nos presídios aqui do estado de Roraima. Inclusive, né, nessa semana, a doutora Juliana, que atua na execução penal, ela vai estar acompanhando uma inspeção dentro da PANC e eu vou estar fazendo essa mesma inspeção
nos outros 2 dias, na quinta e na sexta, justamente para ver como está sendo a prestação do serviço de saúde dentro da PANC. Então tem essa questão de população prisional, tem essa questão de conflitos fundiários e também uma questão que tem chegado muito e que no grupo nós dividimos por assuntos e que essa questão tem sido distribuída para mim, são questões de denúncias de abuso policial, de excesso de agressão policial, tanto em abordagem nas ruas como em abordagem em escolas militarizadas. Então esse tipo de demanda tem chegado para que a Defensoria Pública busque algum tipo de reparação. Ou seja, uma atuação presente mesmo no dia a dia, juntamente com outras instituições e outros órgãos do Estado. No caso, justamente como existe cada órgão tem a sua atribuição e tem a sua atuação, então existe uma certa limitação, né? A Defensoria Pública pode, digamos assim, em relação ao Poder Executivo, a Defensoria Pública pode requisitar informações, pode buscar atuação, mas em relação, por exemplo, aos outros órgãos do sistema de justiça, em que não há hierarquia, a Defensoria Pública não é inferior e nem superior ao Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público tem independência funcional para a sua atuação. Então, o que é possível no âmbito da Defensoria Pública é o que é feito. Por exemplo, o titular da ação penal é o Ministério Público. Então, só o Ministério Público pode buscar essa responsabilização. Então, o que caberia à Defensoria Pública seria, no âmbito administrativo, e buscar indenizações cíveis, que é o que a gente tem feito. Porque muitas vezes são feitos esses relatos, só que sem maiores subsídios, sem apresentar testemunha, sem laudo pericial. Só que quando chegam denúncias que são bem instruídas, com muitos elementos, testemunhas, exame de corpo de delito, imagens, nesse caso, a gente tem judicializado algumas ações e tem conseguido essa indenização para que, pelo menos em parte, esse dano moral seja reparado. Doutor, eu queria que você desse um exemplo prático, né, de algum caso que o senhor tenha atendido, para deixar muito claro para quem está ouvindo também, na prática, qual é um exemplo de direito humano básico, né? A gente sempre fala do direito à segurança, à saúde, à educação, mas, enfim, o direito de ir e vir, mas existem outras muitas formas de garantir essa cidadania e a garantia desses direitos humanos. Existe algum exemplo que lhe marcou durante a sua trajetória enquanto defensor público e principalmente dentro do grupo de promoção e defesa dos direitos humanos? Na verdade, justamente diante da sua grande amplitude da matéria de direitos humanos, e às vezes existe até uma certa deturpação, uma certa confusão do que seja direitos humanos. Então, às vezes é visto de uma forma pejorativa e de uma forma negativa. Mas, por exemplo, um pressuposto básico dos direitos humanos é o princípio da igualdade. Por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade entre as pessoas independente de sua raça ou etnia social. Então, igualdade de remuneração entre homens e mulheres. Então, a partir do momento que a gente busca sanar essas desigualdades que são injustificáveis, aí estão direitos humanos. A partir do momento que é possível, que se busca uma garantia mínima de direitos sociais para as pessoas, para que as pessoas tenham acesso à educação de qualidade, que tenham um salário digno, aí também estão direitos humanos. Então, às vezes existe uma certa confusão em rede social, no sentido de que seria para proteger bandido. Não é nada disso. Justamente por toda essa amplitude. O objetivo principal dos direitos humanos é isso, é uma garantia mínima entre todas as pessoas e que essas características não sejam justificadas para que ocorram discriminações e que justamente a Defensoria Pública, através do sistema de justiça também, busca, quando esses direitos são violados, busca alguma reparação. Então, só para perceber essa amplitude, que não é apenas uma questão, digamos assim, criminal, de presídio, é uma questão muito ampla. E, nesse sentido, a Defensoria Pública atua em vários aspectos. Por exemplo, com a celebração de casamentos coletivos, casamento coletivo LGBT, casamento coletivo dentro dentro do sistema prisional. E, nesse sentido, demonstra que, em todos os aspectos, busca garantir direitos e, muitas vezes, diante de uma população que é bastante vulnerabilizada. E aqui no estado de Roraima tem as suas especificidades. E tem a sua riqueza também, já que é um estado que tem uma presença indígena marcante
é o estado que tem a maior população percentual indígena do país, e além disso tem a questão migratória, que também muitas vezes é visto de uma forma totalmente deturpada e que justamente diante dessa vulnerabilidade, essas pessoas infelizmente são vítimas de muito preconceito. Existe um discurso como se eles representassem um peso, representassem um ônus, ou por exemplo um discurso muito raso no sentido de que estariam aqui para para roubar empregos de brasileiros. Isso não faz o menor sentido. Afinal, essas pessoas, se estão aqui, existe uma razão muito grave para deixar o seu país, a sua família, os seus amigos. Então, primeiro, existe uma razão muito grave para se retirar de lá. E, além disso, essas pessoas estão aqui, estão produzindo riqueza, estão trabalhando em todos os setores da sociedade, vêm com grande disposição. Então, tanto o Brasil, e especificamente o estado de Roraima, só tem a ganhar, a ficar mais rico, tanto no seu aspecto social, como no seu aspecto cultural e também no aspecto econômico, porque justamente essas pessoas produzem muita riqueza. Então nesse sentido, tanto na questão migratória também, existe essa questão, a Defensoria Pública busca atuar para garantia de direitos, e que são simplesmente direitos que já estão previstos em lei. Então não trata-se de garantir favor a ninguém, não é favor para qualquer grupo vulnerabilizado. São direitos que já são previstos em lei e que cabe simplesmente a gente buscar a concretização desses direitos. Você citou aí muitos exemplos, aí eu queria caminhar por partes aqui, até em relação ao casamento, né? A gente fala de um casamento como se fosse apenas uma celebração, muita gente imagina isso, mas o que está na legislação sobre a garantia desses direitos? Por exemplo, uma pessoa que está no sistema prisional e ela tem esse direito de, por meio da defensoria, de oficializar a sua união. Quais os direitos são garantidos às famílias, principalmente que estão aqui fora, né, as esposas e os filhos, com essa união legalizada perante a justiça? Sim. Em relação ao casamento, é muito interessante, digamos assim, a mudança que veio acontecer, de concepção que foi acontecendo ao longo dos últimos anos. Porque até bem pouco tempo, o casamento tinha aquela concepção de que o principal objetivo era preservar o patrimônio de determinada família. O casamento era apenas entre homem e mulher, e havia até uma certa desigualdade jurídica entre o homem e a mulher. Até pouco tempo, por exemplo, na verdade até os anos 70, a mulher, para votar, ela precisava de autorização do marido. Então, dentro do casamento, haviam regras específicas que havia uma desigualdade jurídica entre o homem e a mulher. Tem até uma expressão latina para expressar isso, que é o pater familias, que é o cabeça dessa família e que exerceria essa liderança. Então o casamento mudou dessa concepção, essa concepção rígida e desigual, e hoje em dia a concepção principal é em relação ao afeto, para preservar o afeto que existe entre aquelas pessoas e preservar os vínculos que existem ali, independente de reconhecimento jurídico, independente de patrimônio ou não, e buscando, mais uma vez, a igualdade. Tanto é que hoje em dia a própria Constituição reconhece a família que é monoparental. Então, independente de pai e mãe, é possível essa família. Por exemplo, o Supremo hoje a partir de decisão judicial do Supremo, o casamento homoafetivo hoje é amplamente reconhecido. Isso também não é mais uma questão. Então, eu penso que a partir do momento que a Defensoria Pública se preocupa em celebrar o casamento LGBT, justamente nesses contextos que são grupos que sofrem muito preconceito, demonstra esse acolhimento e demonstra que não existe qualquer diferença, inclusive perante a lei, em relação a essa questão. Então, além da questão de garantia de direitos dessas pessoas, eu penso que tem essa função de visibilidade e buscar quebrar preconceitos que ainda existem perante a sociedade. O que é muito grave ainda, a gente vê números e casos recentes, a gente ouviu o assassinato, né, de uma pessoa trans. Então, assim, na verdade é uma notícia recorrente no Brasil. A violência contra as mulheres está em alta também, né, contra as pessoas LGBTQIAPN+. Então, assim, é intenso, né? Essa luta contra o preconceito, contra a violência aos grupos vulnerabilizados. E ainda falando de grupos vulnerabilizados, a gente fala ainda do sistema prisional, porque o senhor citou uma palavra durante a sua fala que eu acho que chama muita atenção, que é
que eu acho que todo defensor ouve constantemente, defender bandido. E aí o senhor citou isso, com certeza já ouviu colegas que ouviram também essa frase, está em Sim. busca de defender bandidos. E aí como é que quebra, né, essa ideia, essa concepção equivocada sobre a atuação da Defensoria Pública quando garante direitos a uma pessoa em sistema prisional? Sim, essa questão criminal ela é muito sensível, porque realmente existem situações, digamos assim, que as pessoas cometem crimes graves e que realmente, digamos assim, a principal solução, digamos assim, seria simplesmente isolar aquela pessoa, prender mesmo. Mas realmente existem situações em que não havia necessidade e que colocar a pessoa dentro da prisão só vai agravar aquele problema. A família vai ficar mais pobre, eventualmente está fornecendo força de trabalho para facções que dominam alguns presídios, ou seja, está agravando o problema. Uma metáfora bem simples é a gente acreditar que prender mais pessoas sem necessidade e achar que vai aumentar a segurança é a mesma coisa que beber água do mar achando que vai atenuar a sede, só vai agravar. Uma metáfora bem simples para tentar ilustrar isso. E uma questão interessante é que é simplesmente uma questão de empatia e se colocar no lugar da outra pessoa. Porque sobre a questão criminal, por exemplo, eu posso talvez garantir que eu nunca vou cometer nenhum crime grave, né? E muitas vezes é isso que as pessoas dizem. Mas eu não posso garantir que por algum motivo eu seja processado. Em algum momento, por qualquer motivo que seja, alguém faz uma denúncia falsa, algum tipo de perseguição, eu posso me ver respondendo um processo criminal mesmo não tendo cometido nenhum crime. E quando isso acontecer comigo, eu vou querer ter o melhor defensor público, o melhor advogado possível, produzir todas as provas possíveis. Então a questão é essa, é justamente para perceber que é uma garantia de todos. A partir do momento que eu busco defender esses direitos, não é o interesse daquela pessoa presa, é o interesse da coletividade. E eventualmente, por exemplo, qualquer pessoa que diga expressões pejorativas em relação à criminalidade, defensor de bandido ou bandido bom é bandido morto, se um dia, por exemplo, o seu filho se vê respondendo um processo criminal por estar dirigindo embriagado, ele vai querer ter o melhor tratamento possível para o seu filho, ele vai querer que todas as garantias sejam exercidas para o seu filho. Então é simplesmente uma questão de garantia de direitos e essa percepção que em algum momento, por algum motivo que seja, é simplesmente se colocar no lugar de outra pessoa. Então não tem qualquer questão pejorativa, não tem qualquer questão de conflito e geralmente, eventualmente, quando eu sou questionado quanto a isso, a minha resposta é garantia de direitos. Eu não estou fazendo favor para ninguém. Não é porque eu acho que alguém seja bonzinho ou não. É simplesmente garantia de direitos. Existe uma estrutura para isso. O Estado formou a estrutura da Defensoria Pública para exercer essa função. Então é simplesmente isso. É garantia de direitos e não é favor para ninguém. E aí, então, que o grupo, em muitos casos, o grupo de promoção de defesa dos direitos humanos é acionado, né? E aí, em que momento específico existem esses acionamentos? Porque cada defensor, tem o seu papel institucional perante a defensoria, trata de alguma vara, de algum assunto específico, mas enquanto grupo, né? Existem momentos específicos que é acionado? Existe algum exemplo que você pode citar que aconteceu esse ano ou recentemente? Assim, como chegam vários tipos de caso, então cada caso acaba demandando um tratamento específico. Muitas vezes é ainda no âmbito administrativo, buscando acionar a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Segurança Pública, mas muitas vezes a questão é judicializar, né? Entrar com ação judicial para que busque alguma consequência. Então, um caso que eu me recordo recentemente é no sentido de... Porque esses casos de abuso policial têm sido distribuídos para mim. Então, tem um caso que ele chegou com muita prova. Ele chegou com muita prova para a gente e a mãe ela foi muito insistente. E o caso foi de que, em uma escola militarizada, consta que um grupo de alunos teriam chegado atrasados e começou uma agressão ali. Os policiais militares que seriam responsáveis pela disciplina começou a agredir os alunos e aí tem imagem e esse aluno foi detido e foi colocado dentro da viatura, um adolescente. E no momento de ser conduzido para a delegacia, ele era ameaçado constantemente, falavam que não iam levar ele para a delegacia. E quando ele chegou na delegacia, o tio dele tentou ter contato com ele, não deixaram durante a noite toda. E ele passou a noite toda em pé, olhando para uma parede, sendo que ele era a vítima ali daquela situação.
E aí, depois que aconteceu tudo isso, a mãe dele compareceu 3 vezes na delegacia para tentar registrar a ocorrência. Foi colocado obstáculo, talvez para ela, no objetivo que ela desistisse. Mas na terceira vez ela conseguiu registrar a ocorrência. Ela levou o filho dela no hospital para que o médico indicasse as lesões no corpo dele. Então, enfim, chegou com muita prova, entende? Então, é um caso de abuso policial que chegou com muita prova e com isso a gente entrou com ação e obteve sentença favorável para que houvesse indenização por danos morais em relação a essa agressão policial que esse adolescente foi vítima. Nossa, isso aqui em Roraima, né? O que mais me surpreende é se a gente não imagina, estando de fora, que possa acontecer isso aqui com os adolescentes, mas de fato pode acontecer qualquer coisa, né? Todo mundo está sujeito a várias situações e acaba sendo o cotidiano da defensoria, né? De ficar sabendo desses casos e buscar, como o senhor falou, a garantia da igualdade dos direitos humanos. Além desse caso, né? O senhor citou também a questão indígena. Aqui em Roraima a gente tem o maior número de indígenas em relação ao número da população, Sim. proporcionalmente falando. E aí a gente tem, pela Defensoria, uma CAP que funciona dentro de uma reserva, dentro de uma área indígena. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O porquê que existe, né, esse trabalho muito específico para a população indígena, para a garantia desses direitos das populações e para os indígenas do estado de Roraima. Assim, essa questão da CAP indígena, ela já há alguns anos ela é conduzida e capitaneada pela doutora Euseni. Ela tem esse contato com os Waimiri Atuari e já tem alguns anos que essa CAP está instalada lá na reserva, o Waimiri, no sentido de que eles mesmos realizem a questão da documentação e iniciem os procedimentos, né? Então, foi uma tratativa que teve entre a doutora Euseni, entre o judiciário, no sentido de garantir a autonomia deles. E justamente como esse tem sido um projeto bem sucedido, diversas outras etnias aqui do estado de Roraima têm procurado a Defensoria Pública. Então existem tratativas para que além dessa CAP na reserva Waimiri Atuari, que em outras comunidades indígenas daqui do estado de Roraima também seja instalada a CAP indígena. Mas para além da CAP indígena, existem casos que chegam aqui dentro da própria capital mesmo, aqui, ou então dentro das comarcas que são sediadas nos interiores, né, dentro dos municípios de Boa Vista, e constantemente são também atendidas pessoas e populações indígenas, certo? Sim, certo. Sim, existe essa questão, né? Porque a questão indígena, ela, além das atribuições estaduais, ela é uma questão principalmente federal. Até porque, por exemplo, quem cabe zelar pela saúde indígena é o governo federal e existe uma secretaria específica dentro do Ministério da Saúde, né, que é a Secretaria de Saúde Indígena, existe o departamento, né, o DICEI, Departamento de Saúde Indígena. Então, como muitas questões quando trata-se de questão indígena, como muitos pontos são questões federais, então muita atuação é de atribuição da Defensoria Pública da União, mesmo. atuar. Então, como nós atuamos em âmbito estadual, nesses pontos acaba ficando limitado, porque se for o caso de judicialização ou se for para acionar os órgãos federais, quem tem essa atribuição é a Defensoria Pública da União. Mas todas essas informações também podem ser adquiridas dentro da Defensoria Pública de Roraima. Qualquer dúvida também pode ser encaminhado, pode ser direcionado à Defensoria Pública da União. Com certeza. Até porque, justamente como a Defensoria Pública Estadual ela é mais capilarizada pelo Estado do que a DPU. A DPU, por exemplo, só tá presente na capital. Então, existe esse encaminhamento. Então, já teve situações de colegas defensores estaduais que receberam essas demandas e que fizeram o devido encaminhamento para a Defensoria Pública da União. Ou seja, as portas estão abertas para todos e, de acordo com a necessidade, encaminhados ou casos solucionados dentro da própria Defensoria Pública de Roraima. Doutor, além disso, a gente, inclusive, acho que foi ano passado que foi como tema da redação dos 24 anos da Defensoria, a população em situação de rua. E essa é uma das demandas também que é atendida pela Defensoria. E eu queria saber se chega também alguns casos dentro do grupo, né, de direitos humanos em relação às pessoas que vivem nessa situação de vulnerabilidade. Sim, essa questão, né, de população de rua, além do concurso de redação, já foi objeto de campanha da ANADEP também. E esse ano, o Grupo de Direitos Humanos e eu, pessoalmente, participei de 2 mutirões que foram realizados
com diversos parceiros, como o TJ, Defensoria Pública da União, Ministério da Saúde, INSS, FUNAI, justamente no sentido de buscar garantia de alguns direitos. Quem não é documentado, para que busque a documentação, a questão de benefícios previdenciários, pois, por vezes, as pessoas que estão, né, em situação de rua, elas, por exemplo, podem fazer jus ao benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial. Então, esses mutirões são realizados justamente para isso, para que tenha a garantia desses direitos mínimos e que as pessoas tenham pelo menos esse meio de subsistência quando para esses fins de documentação e principalmente o benefício de prestação continuada, que percebe-se que com isso já garantiu uma melhora imediata para a pessoa, porque pelo menos ela passa a ter uma renda previsível. Mesmo que seja uma renda baixa, ela tem alguma previsibilidade de quando ela vai receber esse benefício. E quem sabe começar a mudar de história, mudar de vida, né? Sim. Doutor, outro ponto também que eu acho importante a gente falar, aqui em Roraima, numa cidade, aliás, no estado, que é tríplice fronteira com Guiana, com Venezuela, é a situação do tráfico também, né? Eu já tenho acompanhado há alguns anos a situação do tráfico de pessoas, a gente sabe que acontece isso aqui em Roraima. Existem pessoas que são... aliás, aqui serve como caminho, né? Ou para levar para outros países por meio da Venezuela ou Guiana, ou para importar mesmo para dentro do Brasil, por meio dessas portas também, encaminhar para Manaus, enfim. Já chegou algum caso também sobre tráfico de pessoas à defensoria? Especificamente o tráfico de pessoas, sobre a mesma questão em relação à questão indígena. Da DPU, principalmente né? uma questão federal. Então, porque justamente o máximo que a DPE pode fazer nesse âmbito é encaminhamento mesmo, porque esse é um tratamento federal de competência da DPU. Só que justamente, como você mencionou, realmente aqui é um estado de fronteira e existem as suas peculiaridades, né? Então, existe a questão migratória, existe a questão de eventualmente tráfico internacional, então que é inerente à questão de fronteira, então e que cada lugar vai ter a sua peculiaridade. Então existem os desafios, mas que não fogem à realidade de qualquer questão de fronteira, porque muitas vezes a gente tende, digamos assim, a amplificar o nosso próprio problema, no sentido de que realmente como se fosse aqui uma situação excepcional, e não necessariamente, né? Como, por exemplo, como se a migração fosse uma questão excepcional. Se essas pessoas já estão chegando há 10 anos, não tem nada de excepcional. Então, o que caberia em 10 anos já teve tempo mais do que suficiente para formar a estrutura adequada para que seja feito o adequado acolhimento dessas pessoas aqui. Até porque, por exemplo, como o estado de Roraima é um estado novo, é muito, às vezes até raro encontrar uma pessoa em que a segunda geração tenha nascido aqui. Ou seja, é um estado eminentemente formado por pessoas migrantes. Então não faz o menor sentido um estado com essas características agora acreditar que pode tratar com preconceito esses migrantes que estão chegando agora da Venezuela. Você tocou num ponto muito importante, né? Que justamente um preconceito. Todo mundo aqui é migrante, todo mundo é filho de alguém que veio de fora. Eu sou roraimense, mas sou filha de gente que veio de fora. E enfim, conheço muitas pessoas assim também. E realmente um estado formado por pessoas que não são especificamente do estado de Roraima. Mas, doutor, falando ainda do grupo de promoção e defesa dos direitos humanos, existem desafios ainda dentro do grupo pela Defensoria? Como é que está sendo feito o processo já para ampliar, para, enfim, diversificar ainda mais esse trabalho para a atuação em 2026? Sim, o grupo de direitos humanos, a atuação dele é principalmente de forma coletiva, né? Busca atuar de forma coletiva para buscar enfrentar, porque como eu já mencionei nessa nossa conversa, e já foi mencionado hoje, são casos graves, são casos sensíveis, são questões complexas e os temas são bem amplos, né? Então, justamente nesse sentido, a gente busca atuar de forma coletiva, judicializando, ajuizando ações coletivas e na questão de e uma coisa que eu já conversei com o Defensor Público Geral, que um objetivo importante do grupo é uma questão pedagógica, porque realmente, infelizmente, a gente não vai conseguir atuar em todos os casos. Então, o principal objetivo é pedagógico no sentido de que, a partir do momento que a gente atua em determinado assunto, já transmite aquela ideia de que as autoridades do estado de Roraima estão observando
aquela questão, essa não é uma questão que vai ser ignorada e que não vai ter qualquer consequência. Então, por isso que a principal atuação é a atuação de forma coletiva, no sentido de conscientizar e deixar claro que tem alguém observando, que, digamos assim, não é uma questão que está alheia, que tudo pode ser feito e que em determinados lugares vai ser uma terra sem lei. E agora, para 2026, existem planos, já existem projetos, ou ainda serão tratados, que nós estamos ainda, né? Ainda faltam alguns dias ainda para encerrar o ano, com certeza devem haver reuniões, conversas ainda, mas já tem algo pensado para o ano de 2026? Sim, tem uma questão, na verdade tem planos que já estão em execução, mas que eu acredito que na prática vão avançar bastante no ano que vem, e um se chama Plano Pena Justa, que ele foi aprovado tanto no âmbito da União, como no âmbito do estado de Roraima. Então existe um plano estadual Pena Justa, que eu penso que ele tem grande possibilidade de buscar alterar várias questões no direito criminal aqui no estado de Roraima. Afinal, esse plano ele foi elaborado por determinação do Supremo Tribunal Federal. Então a gente está acompanhando, a gente participou da elaboração desse plano, a gente está acompanhando, vai acompanhar a sua execução, exato, e além disso, isso é importante, como é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quando for o caso de que, se eventualmente não estiver sendo bem executado, a Defensoria Pública pretende acionar diretamente o Supremo Tribunal Federal para garantir que esse plano seja efetivamente executado. Então, essa questão do plano Pena Justa vai ser muito importante, porque a execução começa em 2026 e ele vai ter 3 anos para implementação. Ou seja, já tem planos realmente para o próximo ano. Sim. Doutor, eu queria assim agradecer, mas antes de encerrar, eu queria deixar esse espaço também para você fazer suas considerações e citar também alguma outra situação que a gente pode não ter conversado e que seja importante falar neste momento. Assim, a gente conversou sobre várias questões, né? Começou sobre os direitos humanos. Então, é importante ter essa percepção, né? Sobre a amplitude de direitos humanos e a garantia de todos. É a minha garantia, a sua, e independente, e sempre, eventualmente, vai ter uma condição, uma característica que pode ser objeto de preconceito. Então, uma coisa que seria interessante é uma questão de empatia, né? Digamos assim, aquele clichê de tentar se colocar no lugar do outro, mas que parece tão simples e que se a gente conseguisse colocar em prática, muitas coisas já seriam superadas, né? Muitas coisas elementares já seriam superadas. Então, essa concepção, né, de ver que direitos humanos são amplos e busca simplesmente garantir um mínimo de igualdade para todos, e nesse sentido, né, vem a atuação da Defensoria Pública em vários aspectos, em várias áreas: saúde, educação, criança e adolescente, família, idoso. Então, realmente é uma questão muito ampla. Então, é mais ou menos esse aspecto, né, de que agora aproveitar essa data, né, para conhecer mais sobre isso e tentar fugir, muitas vezes, de discursos que são tão simplificadores, que são difundidos em rede social e nesses aspectos. E para quem já presenciou, se sente realmente prejudicado, enfim, de que forma que a população pode identificar alguma falha, né, nesse sistema e algo que vá contra os direitos humanos e possa procurar ajuda? Sim, é importante buscar os meios oficiais. Como eu mencionei anteriormente, o que facilitou, por exemplo, judicializar uma ação recente foi a insistência dessa mãe, né, de buscar ela registrar a ocorrência, produzir provas. E, além disso, nesse caso específico, houve uma testemunha que foi muito corajosa, que ela não tinha qualquer envolvimento e ela deu muitos detalhes do que aconteceu. Então, nesse sentido, buscar os canais oficiais, né, buscar a delegacia, denunciar no Ministério Público, procurar a Defensoria Pública para denunciar, porque isso, chegando aos canais oficiais, isso vai ter o adequado tratamento para que essas questões sejam combatidas. Porque se não houver esse tipo de denúncia, não vai ter qualquer tratamento e simplesmente vai ser considerado que é uma questão que não precisa ser enfrentada. Então, por isso, a minha recomendação é justamente, se presenciar ou se for vítima de algum ato de violência, de algum ato de preconceito, buscar registrar o boletim de ocorrência, eventualmente denunciar também no Ministério Público para que seja feito o adequado tratamento e justamente para buscar a eventual punição e para que previna-se que novos casos não ocorram.
Pronto, então é isso, orientações dadas, doutor. Queria agradecer mais uma vez sua participação e disponibilidade de conversar com a gente aqui, parabenizar a você e a todos os outros defensores públicos que atuam, principalmente no grupo de promoção e defesa dos direitos humanos aqui da Defensoria, mas a todos, de fato, porque todos aqui garantem, né, isso de forma igualitária, a busca pela igualdade social de todos. Então, parabéns ao seu trabalho, parabéns aos outros defensores e muito obrigada. Obrigado. E assim, então, a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Agradeço a tua companhia até aqui. Te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, basta digitar @defensoriarr. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!